Boa noite a todas e todos. Eu sou Lucélia Borges, sou pesquisadora, xilogravadora, baiana, radicada em São Paulo, e hoje eu estou aqui no espaço Cordel Sem Machismo para mediar uma conversa entre duas grandes artistas, duas feras das artes. Eu quero falar um pouquinho do espaço, né, para quem é novo aqui. Esse é o espaço do movimento, né, do Cordel Sem Machismo, que tem como objetivo denunciar e combater o machismo nesse meio literário, como também exaltar o protagonismo feminino no meio cordelístico. Para conhecer e apoiar nossa causa, curta nossas redes sociais, Instagram e YouTube, @Cordel Sem Machismo. O movimento vem fazendo uma série de ações, né, nesse espaço digital. Já tem 2 semanas, né, com as lives, apresentando a mulherada, o mulherio aí do cordel, desse universo. E aí, nós agradecemos a todas e todos que estão aqui neste momento, né, ao vivo, e os que assistirão depois. Eu quero falar um pouquinho das nossas convidadas de hoje, né? Nós teremos 2 grandes artistas, a Nireuda Longobardi e a Regina Drosina. Ambas são artistas do universo da xilogravura, mas não só dele, né? A Regina Drosina, nossa primeira convidada de hoje, ela é paranaense e radicada também aqui em São Paulo, né? Vive na cidade de Guararema. E Regina, artista plástica, desenvolve trabalhos com diversas técnicas, né? Mais especialmente a madeira. Regina faz esculturas, bonecos, é figurinista do Mamulengo, do Teatro de Mamulengo, do mestre Valdec de Garanhuns, seu companheiro, e também xilogravadora, né? Regina tem várias obras espalhadas pelo mundo já, mundo afora. E também, Regina já participou de diversas exposições ligadas à arte, ilustrou diversos livros, folhetos, catálogos, capas de CDs e tudo mais. Então, vamos lá. Vamos dividir em 2 tempos, viu, gente? O nosso bate-papo aqui. Primeiro vamos chamar a Regina e depois a gente convida a Nireuda. Antes de tudo, já deixar um beijo para todas e todos nos assistindo. E Regina, meu povo, é minha madrinha. Minha madrinha da xilogravura. E aí, Rê, boa noite. Bom, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Fiz uma apresentação assim bem curtinha para poder você nos dar a honra de se apresentar aí, né? Abre sala aí com toda com seu potencial. Como eu disse antes, gente. Depois dessa fala toda, não tem nem o que falar mais de mim mesma. Tem sim, tem muito mais. Eu não debulhei toda a espiga, viu? Tem muita coisa aí, muito milho. A Regina é minha madrinha na xilogravura, viu, gente? Minha mestra, ela e Valdec, meu padrinho, que me iniciaram aí nesse universo. Então, Rê, fala um pouquinho de toda a sua verve artística, de onde você vem, onde você está e como é seu trabalho com a arte. Bem, você já falou que eu moro em Guararema, sou paranaense, e o meu encontro com a xilogravura, até poucos dias, eu me dizia autodidata, com a arte no geral, né? Mas hoje eu não falo mais isso, porque apesar de eu não ter ido à Escola das Artes, eu vivi com a Escola das Artes. Eu tive a Escola das Artes na minha própria casa. Primeiro foi num trabalho, que quando eu morava em Itapecerica da Serra, isso na década de 90, eu trabalhei num espaço chamado Esquina do Artista. Esse espaço tinha esse nome por mero acaso, eles ficavam na esquina, e o pessoal que organizou esse espaço, né, que tinha espaço cultural, tinha barzinho, tinha um café, mas era um espaço comercial. E eles colocaram esse nome porque ficava numa esquina. Aí acabou que ele começou a atrair muita gente, né, do universo das artes, músicos e artistas, porque fazia os vernissagens, né? Então, meu primeiro contato com xilogravura foi nesse espaço. Eu conheci um artista plástico chamado Xandó, que uma vez organizaram uma exposição dele lá no espaço, e só que ele era assim da linha contemporânea, ele já faleceu, inclusive. Ele morava até naquela região mesmo, morava em Jequitiba, nos sítios lá da Serra. E logo em seguida conheci o Valdec, né? Dentro Antes disso, da esquina. Você lembra o ano, mais ou menos, Rê? Nesse primeiro contato seu com a... Na década de 90, acho que 90. Esse aí foi em 90,
89 e 90. E em 92 eu conheci o Valdec já. Mas o outro rapaz eu só conhecia assim, de montar a exposição, nem sabia o que era xilogravura. Ele era mesmo assim, ele misturava muitas técnicas, então não era assim aquela xilogravura, mas igual a essa xilogravura que a gente faz, né, que é a mais tradicional aqui do Brasil. O Xandó fez uma exposição lá uma vez, aí pendurou a xilogravura, nós penduramos as xilogravuras no varal, tal, igual se faz mesmo. Até por falta de estrutura para fazer uma exposição assim a nível de museu. Aí, em 92, eu conheci Valdec. Com o Valdec, eu conheci Valdec por causa de um outro pernambucano, que foi morar na cidade nossa, lá em Itapecerica, e hoje mesmo uma amiga fez um relato lindo falando sobre ele, depois posso até te mostrar também, que ele é da família dos Pacheco, lá de Nova Jerusalém, do Nordeste. E ele é daquelas famílias que são acostumadas a fazer sarau em casa, todo mundo da casa, né? Ele era médico, mas todo mundo fazia alguma atividade artística, todo mundo cantava muito bem. E o Valdec foi morar na casa dele, né? E ele era muito amigo nosso, frequentava lá o espaço, e ele criou um movimento lá na cidade cultural, né? Ele criou um movimento cultural porque ele era da área de infectologia lá no posto de saúde, e ele começou a fazer umas campanhas, né, de prevenção contra a AIDS, criou um movimento chamado MILCA, que era o Movimento Itapeciricano de Luta contra a AIDS. E nesse movimento ele montou um circo na cidade que tinha oficinas, todos os tipos de artes, né? E nessa mesma época o Valdec foi morar em Itapecerica. Eu comecei a me relacionar com o Valdec, né, começamos a namorar, tal. Uns 2 anos depois a gente foi morar juntos, e aí começou, né, toda a parte, fui entrando, assim, fui viver dentro de uma escola de arte, na verdade, né, porque ele já vivia dentro do trabalho dele, né, fazendo apresentações, dando oficinas, né, já comecei, eu trabalhava nessa época, tinha um emprego... Assim, juntou a fome com a vontade de comer, né? Então, e durante esse período que eu trabalhei no espaço cultural, também foi minha primeira iniciação com ilustração. Eu fiz um trabalho, não ilustrei nada, eu só era auxiliar de um artista plástico chamado Marcelo Bicalho, que tem bastante capas conhecidas dele, inclusive do Enfio. Ele é de Belo Horizonte. E ele faz que é escultura em papel. Aí depois fotografa. Ele usa papel canção. Ele pegava um desenho desse, por exemplo, aí eu era cortadeira, eu cortava todos os papeizinhos. Papergraft ou Paperculture, né? Um desses dois. E aí dobrava assim na moldura, aí ele montava as esculturas, fotografava e a foto que ia para as capas, né? Então ele apareceu um dia lá procurando uma pessoa que tivesse habilidades para recortar, e eu me candidatei, falei, bora lá, né? Vamos fazer uma experiência. E fiz uns 2 trabalhos com ele, aí ele se mudou para Belo Horizonte, tudo nessa mesma época. E morando com o Valdec, eu comecei, assim, a vida muda, né? Você vai trabalhar e vai dentro de um SESC, vai dentro de, né? Porque na minha cidade não tinha nada. E a gente começou a frequentar SESC, começou a ampliar, assim, frequentar SESC, viajar. Aí até chegar naquele evento, né? Quando eu já estava um bom tempo com ele, eu conheci o Valdec em 92. Em 2000, quando eu estava grávida da Yolanda, aí teve aquele evento no Sesc Pompeia, né, da literatura de cordel, o 100 anos de cordel, incrível, e foi lá que eu conheci a maioria dos cordelistas, né, aliás, lá tinham, acho que quase todos, né, naquele evento, que você não estava em São Paulo nessa época, né? Não. Foi um evento muito, muito bonito, organizado pelo Aldário Dantas. Aí a gente começa a conhecer o universo das músicas, todas as coisas relacionadas a cordel, e inclusive conheci os gravadores. Lá estava J. Borges, Jerônimo Soares, os meninos do Cariri, o Zé Lourenço e o Franco Orli. Não lembro de nenhuma mulher nessa época, mas estava J. Borges, Zé Lourenço, todo esse pessoal, né? Mas assim, dessa época. E aí foi que eu conheci em Burana, nas experiências, o Valdec tem gravuras grandes, né? Ele fazia gravura de 1 metro, tinha gravura feita em cedro rosa. Aí uma vez eu peguei a madeira de cedro rosa, porque sabe que madeira pra gente é ouro, né? E fui fazer minha primeira experiência nas férias, que ele deu uma oficina para os filhos dele lá, que vieram passar férias com a gente. A gente reuniu os dele e os meus, e nós fizemos uma vivência lá. E eu fiz um desenho. Aí eu fiz um desenho tão elaborado, né? Fiz uma africana, assim, com tanta fita no cabelo, com tanta
uma saia de dança desse tamanho. Só que na hora de talhar, não vingou, né? Porque não tinha habilidade nenhuma. Aí eu fiquei morrendo de vergonha, peguei aquela matriz e escondi. Aí eu falei assim, vou fazer outra. Aí outro dia, eu desenhei uma índia linda também. Só que na hora de talhar, não mostrei nem para ele, né? Que eu queria fazer sozinha. Aí quando eu fui talhar a madeira, estraguei o olho da moça na gravura. Aí como eu não sabia que podia colar, a gente faz verdadeiras cirurgias plásticas na gravura quando acontece um acidente, né? Aí escondi. Lá no 100 anos de cordel, eu fui fazer um desenho, assim, uma situação emergencial, fazer um desenho para ele fazer uma capa, porque ele estava trabalhando fora, precisava fazer com rapidez. Aí eu fui fazer um desenho e olhei para um desenho assim que tinha numa revista do shopping e fui desenhar um violeiro, né? Só que aí eu desenhei o violeiro, pronto. Só que na hora que foi imprimir, aí vai para minha primeira lição. Aí o Jerônimo olhou e falou assim, ó, quando você for fazer estilogravura, tem alguns desenhos que não fazem diferença, mas quando tem assim uma situação como essa, que tem lado esquerdo e direito, você tem que fazer no negativo. Sim. Aí lá também uma coisa que desmistificou bastante para mim foi conhecer a diversidade de ferramentas, né, que tem dentro do uso da estilogravura, né? Sim. E aí o Jerônimo mesmo fabricava aquela estilogravura, ele faz estilografia ele faz muita estilogravura com pontilhamentos e tal. Aí eu fiquei vendo essas coisas, né? Aí comecei, daí fiz as minhas duas experiências. Aí, quando eu vim em Burana, eu fiquei enlouquecida lá. Fui lá, atrás dos meninos do Cariri, né? Falei assim, gente, dá uma madeirinha dessa pra mim. Eu quero muito. Só pra eu entender um negócio. Você não começou primeiro nos esculpir madeira, não, né? Você já começou na estilo. Olha, eu sempre fazia algumas experiências, né? Porque eu trabalhava na área de educação, numa creche, eu trabalhei alguns anos numa creche. E lá na creche a gente fazia muita coisa com reciclagem, né? Porque não tinha dinheiro para comprar material. Então é tudo que eu achava. E eu tinha a minha experiência com madeira, de escultura, com relação ao meu pai. Porque meu pai, ele era aquela pessoa que, quando ele andava pelo mato, como hoje eu faço isso também, aí fica olhando, né? A artista fica olhando tudo que promete alguma possibilidade ali, ele já cata, né? Vem para casa, cheio de lixinho. E aí o meu pai fazia esse tipo de recolha, né? Ele catava as madeiras, até inclusive tem lá na minha casa, que a minha irmã guarda, uns bichinhos, né? Assim que ele pegava a madeira, só colocava um olhinho. É que eu não trouxe minhas esculturas para cá porque elas estão lá em casa, né? Não estou aqui no ateliê, não deu para trazer. Mas aí ele tem uma muda do ano que eu nasci, né? Ele achou um pau lá todo torto, ele lixou, descascou, deixou bem bonitinho, colocou a data, né? O nome da cidade. A gente tem isso guardado lá na minha irmã guarda. A malinha dele. Algumas coisas se perderam, né? Que questão de mudança, essas coisas. Aí eu tenho essa mesma, assim, quando eu vejo uma madeira, eu já vejo algo nela, né? Desenho nela. Né? E isso, inclusive, aconteceu com a Chilo. Com a Chilo, né? Pela Chilo, Porque quando eu via a zimburana lá cortadinha, imagina, era tudo assim, cortadinha, prontinha. Só taco, né? Taco, né? Aí eu fiquei lá atormentando. Falei assim, dá uma dessa pra mim. Falei, não sei qual deles. É pena que eu não lembro, não ia falar o nome. Não sei qual deles que foi, que me deu, né? Pegou e catou a madeira lá e me deu. Tipo assim, nunca fez gravura na vida, né? Qualquer uma serve, né? Pegou e catou a madeirinha e deu. Que foi essa aqui. Aí eu comecei, fiz um desenho lá, né? Do meu jeito, que é um cheio de detalhezinho e tal. Só que na hora de talhar, nada acontecia. Tucava e nada. Aí eu falei, mas tem um nó nessa madeira, né? Não deve estar falando que a madeira é ótima, isso aqui não é essa madeira que eles estão falando. Aí eu fui lá na lixadeira que estava montada lá no Sesc, e quem estava lá era o Vado Pimenta, né? Mostra aí, mostra a matriz aí. Ah, então. E eu lá do avesso dela, dá pra ver? Tô vendo. Aí eu fui lá na lixadeira, apaguei o desenho, lixei bem. Aí eu vi um formato de um nu, assim, né? Eu falei, opa, vou fazer. Encosta mais um pouco. Deixa eu pegar uma cópia, peraí. A cópia, A cópia. Porque como a gente vai entintando, né? Aí vai perdendo os sucos, a clareza dos sucos, né? Aí eu peguei, apareceu um nu lá, eu só dei uns toquezinhos, né? Fiz um recortezinho, pronto. Aí eu falei assim, vou fazer a cópia. Fiz a cópia e já comecei a vender. Porque lá tinha os papéis para usar, né? Aí o pessoal chegava lá assim, falava assim, nossa, um dia chegou um chinês lá, ficou conversando lá e falou assim, você tem um traço diferente desse pessoal.
Ele achou que provavelmente eu estava na banca do Valdec, né? Eu estava na estande do Valdec, ele achou que eu fosse um nordestino, eu acho, né? E falou, você é diferente dos outros, né? Eu nem me atinava para explicar a diferença, né? Também não estava nem nessa Tava consciência. começando. É. Assim que eu já comecei, eu lembro que eu vendia a R$ 5, que era o preço das gravurinhas pequenas que eles vendiam, né? Aí já vendi lá logo no primeiro. Aí eu estava grávida da Yolanda e eu falei assim, eu quero fazer eu quero uma gravura para colocar no quarto da Yolanda. No quarto não, que ela usava inclusive o meu quarto, na parede dela. E aí eu olhava para as gravuras do Valdec, era Mula Sem Cabeça, Negrinha do Pastoreio, Sereia, né, com os seios. Eu falei, não tem nenhuma, né, que vai dar certo com bebê, né? Eu falei, vou fazer um. Aí comecei fui lá, desenhei uma cirandinha infantil e fiz. Essa cirandinha me virou, assim, para um trabalho, primeiro trabalho. Aí terminou esse evento lá do Sesc Pompeia, eu tive a Yolanda e tal, e em seguida o Valdec começou a trabalhar num projeto chamado Literarte, lá em Itapecerica da Serra, que era os barracões culturais da cidadania, que foi outro projeto incrível também, que o Tião Soares levou para a cidade lá, né, que a Natura patrocinou esse projeto, e nos deu muito respaldo financeiro por causa dos trabalhos que isso gerou para a gente, sabe? Aí nós ficamos lá trabalhando com os... Aí eu não trabalhava com ele, não. Só que eu ia para lá para ficar... Eu fui lá fazer a cópia da minha gravura, né? Da cirandinha, que tinha oficina montada, porque nessa época não tinha ateliê assim, montado em casa. A gente tinha muita gente em casa e não tinha espaço. Eu tinha que fazer tudo improvisado. Quando o projeto já estava assim, mais ou menos no meio, chegou uma moça que mora lá em Itapecerica, que trabalhava no cerimonial da prefeitura, e era parente do Lívio Abramo. Ela é uma parente que, não sei se ela não morreu, ela está lá ainda, né, que ela já era uma senhorinha, né, assim, na época, e ela ficou encantada quando eu vi a oficina de estilo. Ela falou assim, não, eu quero fazer um presente para dar para o final do ano para os nossos, sei lá, fornecedores. Consultores, né? E eu quero fazer com estilo. Só que a oficina não tinha assim, ainda tantos alunos, né? Tinha poucos alunos. Aí a minha gravura também estava lá no varalzinho, né? Secando lá. Tinha uma gravura minha, uma do Lucas, porque estava assim, o projeto estava começando. Depois que ele foi tá tendo bastante alunos para o projeto. Durou 6 meses. Aí ela escolheu lá umas gravuras para dar 12, né? Para uma para cada mês. Aí ela escolheu a minha cirandinha para o mês de outubro, que era o mês das crianças. Aí ela mandou fazer um álbum, coisa mais linda, né? Um papel bom, né? E imprimiu tudo em papel bom e deu de presente lá para o pessoal. E essas gravadoras rodaram bastante, né? Aí ela chegou numa agência publicitária que prestava serviço para a Natura, que ele também ganhou, né? O rapaz também que estava... A Natura patrocinava o projeto, então ele também ganhou um álbum daquele. E esse álbum estava bem bonitinho, o rapaz falou assim, eu queria... Aí ele ligou para o Valdec, queria que o Valdec fizesse uma ilustração para ele, para o livro da Natura, né? O relatório anual. Aí o Valdec falou assim, não, mas é muita coisa, né? Daí o Valdec sugeriu envolver os alunos. Nessa época já tinha um pouquinho mais de alunos, já tinha passado essa fase no final do ano, né? No começo do ano já estava com mais gente. Aí ele falou assim, vamos fazer com os alunos, que aí é uma coisa que faz sentido, né? A prefeitura deu espaço, a Natura patrocinou o projeto e os alunos já vão trabalhar, fazer um trabalho, né, de ilustração. E aí nós entramos com a ilustração desse catálogo aqui, ó, super legal, relatório anual da Natura. E a Natura também teve uma época que ela trabalhou muito com texturas. Não sei se você chegou a ver esse projeto dela, com artes popular. Aí entrou caçula, né? Tem gravuras minhas, tal, e eles... Aí, por causa desse relatório, surgiram vários trabalhos, né? Assim, ficamos um ano quase inteiro trabalhando. Teve um trabalho que a gente fez na Natura, por essa mesma agência, que eram essas coisas das parcerias deles, né, com o Acre. Até essa gravura do Buriti, que está aqui na capa, também foi feito para esse projeto. Pois é, então você começa lá a primeira já vendendo. Inclusive foi para o exterior, né? Já lá o pessoal tinha muita gente de fora, né? Que foi um evento muito... Acho que o evento seria de uma semana, acho que com mais de um mês, não foi em exposição? Então, 45 dias. 45 dias. E você lá, né? E atendeu o chamado, né? Esse chamado artístico que você tinha. E já começou com o pé direito.
Só que eu Depois desse aí foi o segundo, então. O segundo contratado foi esse da Natura. foi da Natura, exatamente. Foi da A Natura. sua primeira, a sua primeira obra você intitulou de Qual? Essa aqui do Nu? a Nu, né? Nudez. Que é um nu feminino, viu, gente? Muito Não, é? bonito. Ah, tá. Depois disso, teve um outro fato relacionado a mulheres também, que são aquelas violeiras que eu fiz, né? E aí que eu descobri que eu sabia desenhar, falei, vamos lá, né? Toda hora que aparecia um trabalho, eu me botava na frente. Olha lá, Valdec, pega o trabalho que ela ajuda você a desenhar. E um dia, o Luiz Carlos Bahia, quando a Ana estava se formando, ia fazer o TCC dela, ele foi lá em casa um dia, pedir para o Valdec, né? Se o Valdec podia fazer uma gravura para ela, para fazer a capa do trabalho dela, que era sobre as mulheres no repentismo. E aí o Valdec também estava nessa época, ele dava aula, né, e ainda pegava uns trabalhos assim fora, e eu não estava trabalhando, estava com as crianças pequenas, então a nossa vida era bem corrida, assim, né? Entre criança e trabalho, e ele viajando e fazendo mamulengo, e foi uma época que ele pegou muita viagem, né? Ele fez o circuito da Unesp todo com mamulengo. Eu não trabalhava no mamulengo com ele nessa época. Aí o Bahia ficou meio chateado, assim, nossa, Valdec, mas você não vai conseguir fazer mesmo, né? Eu olhei assim e falei assim, Valdec, eu faço esse desenho para a Ana. Eu fiquei assim com pena, falei assim, ela tá querendo tanto esse trabalho, né, que ilustre queria um seu, né? Aí eu vou desenhar, você entalha. Aí assim nós fizemos, né? Eu fui lá, desenhei, ele entalhou, eu entalhei um pouco também, e já saiu a primeira gravura. Depois eu recebi um fax de um elogio muito lindo de uma moça de Portugal que viu lá, porque esse trabalho foi lá que fizeram um link com a Maria Barbuda, lembra? Não sei se você conhece esse trabalho dela. Ela fez um CD e depois teve... Não li. Eu já ouvi falar muito, mas não li ainda, não. O documentário da Ana, ela ligando a cordelista brasileira com a repentista brasileira, com a repentista de Portugal, né, das origens lá. Aí foi para lá, tal, esse documentário, né, então ficou bem legal também. Depois disso foi, assim, participando de alguns eventos relacionados, até chegar na editora. Você lembra qual foi o primeiro, você ilustrou primeiro um folheto ou você ilustrou já o livro, assim, como ilustração? A ilustração foram os livros, que foi o livro da Natura, e o primeiro, e o cordel, porque eu fiz pro Valdec lá pro musical, né? Que é um cordel assim, que não é um cordel comercial, fiz pro musical, só que eu não assinei. E o primeiro que eu lancei pro Valdec foi o Matuto que tocou o pife pro diabo até os beijos se arrastar no chão. Então esse foi eu que desenhei também, só que eu nem assinei, só desenhei para ele entalhar, né? Que foi lá também nesse evento. E depois... É coautoria, né? Desenho o seu estilo dele. Sim, sim. Só que a gente nem... Eu fiz para ajudá-lo, assim, para fluir, né, o assunto. Eu sou muito assim, eu não gosto de ver nada enroscado, porque eu quero resolver, né? Aí foi tudo assim, desembaraçar. E foi dessa maneira. Nas oficinas também, de boi, foi a mesma coisa. Eu estava no Sesc, dando oficina de boneco, aí a pessoa pediu uma oficina de boizinho, aí o Valdec, não, mas não dá para o Valdec, não vou fazer, né, porque eu não estava acostumado a fazer umas coisas de oficina assim para, não é assim que é, né, com multiplicadores, né, que seja rápido, a que ciência, seja... né, às vezes. Porque assim, ele é focado na parte assim, de criação mesmo, ele quer fazer o boneco, a personalidade do boneco, a voz do boneco. Para a oficina é outro assunto, né? Aí inventei de fazer a oficina de boizinho também da mesma maneira. E a gente vai acontecendo, né? Daí o segundo trabalho, o terceiro trabalho. Na ilustração, a mesma coisa. Fui para a editora uma vez com ele, ele foi convidado pelo César Obeide para ilustrar o livro dele. E eu tinha que ir no Brás, a editora Moderna fica lá no Belenzinho, que é pertinho, eu falei, eu vou com você, que depois quando você vai lá na editora, eu vou no Brás. Como artista gosta de ir nesses lugares também, né? Mais no Brás ainda, que tem todas aquelas coisas lindas que a gente adora, né? De ferramentas e tudo mais. Ele falou, não, você vai na editora comigo, de lá a gente vai pro Brás. Aí eu só escutando eles conversando lá, né? O rapaz falando para ele, olha, são 20 estilogravuras. Aí o Valdec, meu Deus, não dá para fazer 20 estilogravuras. Não sei se era 20 ou 10, uma coisa assim. Sei que era um número... Não dá para fazer assim do dia para a noite, né? Aí eu escutei e falei assim, olha, será que eu posso ajudar o Valdec? Aí, de repente, ele pode pegar o trabalho, né? Que aí eu desenho, adianto, ajudo ele a talhar, né?
Daí o homem olhou e falou assim, olha, o autor pediu o Waldeck, né? Eu vou consultá-lo. Por acaso o César Lubez também já tinha feito uma exposição com a gente, né? Não, eu não tinha ainda. Não sei se ele conhecia ou não meu trabalho, não sei que ele falou que conhecia. Ele falou, não, tudo bem. Aí no dia Ele seguinte, deve ter visto você lá nos 100 anos, não? Do cordel? sei, eu não lembro desse detalhe, para dizer a verdade. Ele falou assim, não, tudo bem, não tem problema. Ele já tinha visto alguma coisa que a gente fez junto, sei lá. Mas acho que não foi no 100 anos, não, foi depois. E aí Aí, toparam? no dia seguinte, ele me ligou e falou, não, tudo bem. Aí quando eu terminei o trabalho, ele falou assim, olha, você se superou aqui, porque tá correspondendo aqui as histórias, né? Aí no próximo, que já foi um outro livro, a convite da Moderna mesmo. Ah, sim, antes do livro do César Ubeit, não, foi depois. Por causa dessa ida na Moderna, que o Waldeck também acabou fazendo o livro dele. Aí eu também participei da ilustração do livro do Waldeck. Aí ganhou o mundo. Aí o Waldeck tem essa generosidade. Quando ele vai fazer uma coisa, ele quer botar outras pessoas também, né? Ele podia ilustrar todo o livro dele, mas ele pegou e falou assim, não, eu quero que tenha outros ilustradores. Ele chamou Zé Lourenço, Pacorli, Stênio, J. Borges, Nireuda, um aluno nosso lá, o Walter, né, também, que faz umas ilustrações lindas, pena que não está fazendo mais. Assim, juntou 10 ilustradores no mesmo livro. Ficou bem bonito. E o mais recente que você ilustrou foi esse? Isso aí foi anterior à Via Sacra. Ah, tem a Via Sacra. Olha! Mostra aí a Via Sacra. Eu esqueci da Via Sacra, olha aí. Tem esse também do Aldir Carvalho, que é ilustração minha também. Foi antes da... A Via Sacra. Isso aqui, deixa eu colocar os olhos aqui, né? Que sem óculos não rola. Memórias de Alforge, 5 contos do cantador. Aí tem uma capa. Foi antes da Via Sacra, né? Foi antes da Via Sacra e foi antes da Aurita. Então, mais recente é a Via Sacra. E a Via Sacra. E o da Aurita foi há 2 anos atrás, né, gente? Eu tô alienado com o tempo. Não, foi 2 anos, não. Tem? Ele foi lançado em 2018. 2 anos mesmo. Mas já estamos... 2 anos. Aí foi o Aurita e em seguida o Via Sacra, né? E está sendo lá ampliado lá no projeto Petrolina. Infelizmente, nosso tempo é muito curto, mas já estamos chegando aqui, falta só dar tempo de despedir, que nós vamos chamar a Nireuda, mas essa foi uma pequena amostra do seu trabalho, né? Faltou a gente falar de muita coisa, mas assim, Regina já ilustrou catálogos, né, CDs, capas de CD, Capas de CD. E participou de várias exposições, tem obras de arte dela em vários espaços dedicados à arte, né? Desde a Naif. Tem no Museu de Arte de Londrina, Museu de Campo do Jordão, né? Isso, vários lugares. Também abriu também um espaço chamado Matriz Artes aí em Guararema. Fica o convite, quem quiser ir conhecer Guararema, né? Estiver passando por São Paulo, ou quem é morador daqui, dá um pulinho lá em Guararema e conhece o espaço Matriz Artes, que tem não só obras, né, do casal, dos mestres aí, mas de muita gente do país, né? Que são amigos também, que a gente vai agregando aqui, livros também. Livros e várias coisas. Então, quero agradecer muito, em nome do movimento, a sua participação. Breve, viu? E aí fica o convite para a próxima outra live, mais esmiuçando mais esse universo todo que você é arteira, né? Que você E você gesta. Não né? Você ficava entrevistando a gente, não vai mostrar o seu? Não, hoje eu estou só mediando. Então, gratidão. Beijo grande, viu? Muito obrigada. Tá certo. Eu agradeço muito o convite das meninas. Né? Estou na lida aí no Cordel Sem Machismo. O machismo não tem que estar presente em nenhuma arte, em nenhum espaço da sociedade, né? Nós precisamos curá-lo. Né? E uma boa noite. E muito obrigada. Beijo, viu? Beijo também. Pois é, gente. Então essa foi Regina, falando um pouco aí do seu trabalho, né? Artístico. Eu vou chamar agora nossa potiguar, Nireuda Longobardi. Nireuda é ilustradora, é cordelista, autora de 8 livros, né? Tem 8 filhos aí para poder nos mostrar hoje.
e já perdeu as contas de quantas ilustrações, de quantos outros livros ela ajudou a fazer igual a mãe, né? A bonitar, para mostrar para o mundo. Então, boa noite, Mireuda, seja bem-vinda ao Boa espaço Candidato noite, Machismo. boa noite, Lu, boa noite a todos. É um prazer estar aqui participando dessa live, a minha primeira live, né, com a Lucélia e a Regina, com essas meninas que eu admiro muito, essas artistas fantásticas da xilogravura, da ilustração. E que bom estar aqui. Pois é, Mireuda, são mais de 20 anos, né, de estrada aí, né, da arte. E aí a gente quer te ouvir um pouco, você falar desse casamento seu com o Rio Grande do Norte, São Paulo, né, as duas casas. E como foi que você iniciou na arte e depois na literatura de cordel e também na xilogravura, né? Que a xilogravura antecede a escrita, né? Então, na verdade, eu nasci, vou falar um pouquinho de mim. Nasci no Rio Grande do Norte, numa fazenda chamada Zabelê, e nasci em casa, pelas mãos da Pedrosina, que era a parteira da fazenda na época. E foi em 68. E quando eu tinha 2 anos, minha família veio para São Paulo. A princípio, eu morei na cidade de Leonor, no Jabaquara. E minha mãe, costureira. Minha mãe também é de Macaíba, Rio Grande do Norte. E meu pai, paraibano de Picuí. E meu pai sempre trabalhou como operador de máquinas pesadas. Então, aqui em São Paulo, ele ajudou a construir, trabalhou no metrô, né, ajudando a construir a estação Jabaquara até a Ana Rosa do metrô. E Aliás, depois, meu pai, é, e depois ele trabalhou na Shell, ajudou a construir a Unicamp, e coincidentemente o meu filho caçula, o Alexandre, ele estuda regência hoje na Unicamp. E meu pai ficou muito feliz, né? E contou a história para ele, né? Eu tenho muito orgulho dos meus pais, né? Nós somos em 5, eu tenho 3 irmãos mais novos e tenho uma irmã mais velha, que é a Amável, nem um ano mais velha que eu, né? Antes dela completar 1 ano, eu nasci, né? Então, eu sou do dia 11 de maio, ela é do dia 29 de maio. Então, quando eu completo o ano, eu fico com a mesma idade dela, né? Até o dia feita no 29 de resguardo. maio. Então, né, amamentar não engravida, né, naquela época. Bom, né? E, bom, estudei sempre em colégio público aqui em São Paulo, né? Comecei a trabalhar muito, antigamente a gente trabalhava muito jovem, né? Eu comecei com 12 anos. Depois, eu sempre gostei de desenhar. Eu tive um professor no 5º ano que ele era ilustrador de livros. O professor Wilson era professor de artes. E não só eu, mas toda a turma ficava encantada quando ele levava para a sala de aula algum livro que ele estava ilustrando, né? Então, eu acho que o meu encantamento pela ilustração foi através dele, apesar que eu sempre gostei, né, dos livros ilustrados, né? Na minha casa não tinha muitos livros, era mais na escola, né? Então, e mais tarde eu fiz artes plásticas, né? Eu mesma paguei minha faculdade, ralei para pagar, porque a Belas Artes, né, sempre foi carinha, né? Então, tive professores maravilhosos na Belas Artes, o Eiji Ajima, que deve estar assistindo, o Rampazzo, e vários outros professores que fazem parte da minha vida, né? Eu sou muito grata a eles, e não só eles, mas todos os professores que passaram pela minha vida. E me tornei professora de artes, né? Eu lecionei na escola que eu estudei, no Levi Carneiro, que Então, meus pais, com muito suor, eles conseguiram comprar um terreno e construir uma casa na periferia de São Paulo, extremo sul de São Paulo, né? Perto do Grajaú, que é o Jardim Santa Fé. E até hoje meus pais moram lá, né? Então, e eu lecionei no Levi Carneiro, que é uma escola lá perto, né? Escola estadual. Já trabalhei em escolas da prefeitura, escolas privadas. E eu adoro lecionar, né? Mas quando eu entrei no universo da literatura infantil,
me apaixonei, né? E aí comecei a me dedicar mais à pesquisa, à ilustração, né? E você conheceu Seu, meu primeiro ateliê, que foi ali na Vila Madalena, né? seu primeiro trabalho, você estava na faculdade ainda ou já tinha saído? Assim, primeiro trabalho como De ilustradora, né? ilustrar. Você começou como ilustradora, né? Não, eu já tinha saído. Foi em 2002, né, na editora Nova América. Eu ilustrei, o livro foi Tarsila do Amaral, a primeira dama da arte moderna. E depois disso eu fiz alguns livros para a editora Nova América. E depois comecei a trabalhar com a Cortez. Em 2002 foi o primeiro cordel na Cortez. Então eu estava em casa, aí peguei um jornal e li lá um chamado, que ia ter um encontro com xilógrafos de Juazeiro do Norte. Aí eu peguei uma matriz que eu estava fazendo de um peixe, né, um peixe marinho, e fui lá para Cortez, né? Aí cheguei lá, conheci o Franco Orli, José Lourenço, o Ednilson, que era na época gerente da livraria, o seu Cortez, toda a turma, né? Então eu fui convidada a participar do projeto. Como eu trabalhava com crianças, eu também com adultos, né? Que eu sempre dei aula para o EJA também, alfabetização de jovens e adultos. E eu fui convidada para fazer oficinas na Cortez, né? Então eu criei uma oficina para trabalhar a gravura com as crianças, então visitei muitas escolas. Aí eu tive o contato com os poetas lá na Cortez, então eu comecei a me envolver mais com a literatura de cordel em E sua, 2002 na Livraria Cortez, né? e sua primeira estilo foi essa do peixe? Não, minha primeira xilogravura, vou mostrar para vocês, né? Antes eu vou ler o trecho, porque na verdade, como que funciona o trabalho do ilustrador, né? Você também ilustra, né, Lucélia? Então nós recebemos o texto e através do texto você é como qualquer pessoa, você pega um livro sem imagem nenhuma. Você começa a ler, então você começa a ver os personagens, a sentir as emoções, chora, É igual ouvir ri, história, né? Então rádio. você não precisa viajar para a Turquia, mas você, né? Você sente, você vivencia, você sente até o cheiro, né? Dos alimentos, né? Então a literatura ela tem esse poder, né? De fazer a gente sentir todos os sentidos praticamente, né? Então eu peguei um trechinho que é uma estrofe, eu vou ler para vocês. Tem que pagar para nascer, tem que pagar para morar, tem que pagar para comer, tem que pagar para estudar. Só louco não fica louco, vivendo nesse sufoco, qualquer um tem que endoidar. Costa É assim, uma né? estrofe Hum? Ah, é. Do Costa Sena, e se chamou Doido. Tem que Ah, pagar para nascer. Então eu fiz, né? Eu não sei se pode mostrar agora, então já foi. nascendo e pagando, não tá ótimo, pode sim. Então foi o primeiro cordel e ele faz parte, deixa eu ler aqui para vocês, Sesc Projeto Cordel. Cordel de Juazeiro do Norte. Então é um SESC que trabalha, eu não sei se ainda existe, né? Na época era a FANCA, né, que era responsável, e ele faz parte do acervo do SESC Cordel de Juazeiro do Norte. Então comecei bem, né? Então foi Maravilha. um convite do Costa Sena, e na época a Esdra Campos, que é uma jornalista que trabalhou na TV Cultura, ela estava em Juazeiro fazendo uma pesquisa com mulheres não, cordelistas do Brasil inteiro. E ela conheceu o meu trabalho através do SESC, né? E sendo que eu moro aqui em São Paulo, né? Os canais, né? Então, aí na Cortez eu conheci o Valdec de Garanhuns, a Regina, né? A Yolanda e o Benjamin, os filhos da Regina, eram bebês praticamente. O meu filho também, o Alexandre, não tinha 2 anos. Então, eles cresceram nesse universo, né? Na Cortez, em livrarias.
né? Eu conheci... Você conheceu o Costa Sena, foi lá, que aí depois você ilustrou o Jesus Brasileiro, né? Isso, Jesus Brasileiro, que é um livro que foi feito pelo Costa Sena e o Marco Aurélio. Então, no lançamento do Jesus Brasileiro, eu conheci o Marco Aurélio, né? Foi, Então, foi você quando veio também naquela época? Não, É. não, quando eu conheci Não, ele foi né? trabalho, né? Foi do Jesus Brasileiro, que não Ah, é estilo. É mas naquela aquarela, época é? você já... na verdade, aquarela. É porque eu pintei umas telas também com o mesmo tema, né? A gente já Tem até namorava uma do naquela época, Marco aqui. Já, né? já. Marco, eu deveria ter trazido você, né, para passear. Mas não deu, não. Bem que tentamos, mas não deu, não. Então, Pois e é, além Nilda. do... E seu com contato esse... com a literatura de cordel, você teve também lá na Cortez ou você já tinha um contato antes com a literatura? Então, eu tive uma avó, né, que infelizmente ela é falecida, Maria Guiar. Na minha família, todas as mulheres são Marias, né? Eu sou Maria Nireuda, minha irmã Maria Amável, Maria da Guia, né? Eu tenho duas primas que não são Marias, mas Tânia Maria e... Não, Tânia Maria e Thelma Maria, mas tem Maria, né? Então... Nome forte, Maria, né? Um nome muito bonito. Verdade. Então, a xilogravura, não, o cordel, a minha avó contava muita história, né? Então, ela contava a história do pavão misterioso, coco verde e melancia, né? Além disso, ela contava histórias, contos, né? Inventava. E ela deixava todos encantados ao redor dela, né? Você que faz essa pesquisa, né, com contadores de histórias tradicionais, de oralidade. E a minha mãe, Lucélia, ela conta muita Deixa passar a história. pandemia que nós vamos lá. Ela encanta, né? Ela Que tem um ótimo. dom assim, ela canta e conta, porque ela muitas vezes eu acordava de manhã com aquele cheiro de café e a voz dela lá na cozinha, Tão uma bom. voz tão bonita. Eu falo, mãe, você precisa gravar um CD. A gente precisa fazer isso ainda, porque ela tem a voz linda, linda, linda. Precisa Né? mesmo. Aquelas cantigas antigas. Ô, Nileuda, e qual foi o seu primeiro livro que você escreveu? Ou que você ilustrou? Você primeiro escreveu ou você foi um livro de imagem? Então, eu comecei a ilustrar em 2002, que foi esse da Tarsila do Amaral. Depois eu fiz alguns livros por Marciano Vasques, que faleceu, né? Um artista fantástico, um escritor maravilhoso. E o meu primeiro livro com xilogravura é esse aqui, o Mitos e Lendas do Brasil em Cordel. Aí eu comecei a escrever cordel, mas não mostrava para ninguém, né? Aí deixava na gaveta. Aí um dia conversando, na época era o Jackson Alencar, o editor da Paulus, e ele pediu, né? Manda para mim, eu quero dar uma olhada, né? Aí ele adorou, me incentivou assim de um jeito. Aí pronto, deslanchou, né? Então esse livro ele conta a história de vários mitos e lendas do Brasil, né? Então tem a Yara, tem o lobisomem, não sei se dá para ver aqui. Levanta só um pouquinho mais. Né? Ai, dá pra ver. Olha que lindo. Esse Essa é o caipora. curupi, o Curupira. curupira, os pés virados para trás. A caipora. Aí eu também resolvi colocar algumas lendas e mitos que não são tão conhecidos, né? Essa aqui é a pisadeira, o irapuru, deixa eu ver um outro aqui, que cobra norato. E tem vários outros mitos e lendas nesse livro, né? Então esse foi o primeiro. E aí, esse foi o primeiro e já chegou a 8, né? Já, Mas você não ilustrou 8... todos os seus filhos foram ilustrados por você, todos os seus livros? Não, tem um que se chama Abelhinha, que é uma história de lenga-lenga, que foi o Ismael, né, do Sul, que ilustrou. Mas, deixa eu ver um outro. E tem esse outro aqui, que não é xilogravura, apesar de parecer. Eu gosto Verdade, muito aqui, ó. É o Roxinol e Imperador em Cordel,
foi um convite do César Obeide, que na época foi pela editora Mundo Mirim, que era um selo da Ave Maria, que infelizmente não tem mais a Mundo Mirim. E como eles me deixaram livre, a editora na época era Abel e Augusto, né? A Isabel, e ela me deixou livre para escolher o conto, né? A história que eu quisesse. E eu amo as histórias do Hans Christian Andersen, né? Então, essa história aqui para mim é fantástica, né? Apesar que eu sou apaixonada por todas. O E Rochinol. as ilustras são lindas, que não são estilo, gente. Faz Não, parecer. Olha, que são... técnica é essa, Mireuda? Então, essa técnica... Então, como a história, o Rochinol acontece na China, eu resolvi pesquisar técnicas de ilustração chinesa. Então, quando eu cheguei a E essa a Chilo técnica, também, eu, que é eu o me, berço, apaix... eu me que é o berço apaixonei. da Chilo, né? Essa Também. técnica, ela se chama Kyrie, né? Que você faz o desenho através do recorte do papel. Então, esse livro ele foi todo ilustrado com Kyrie. E a cor é como se fosse um mosaico, né? Você usa a cor em alguns detalhes e a cor que você utiliza, você cola papel atrás da E ilustração, né? é, Como se fosse ela é muito, ela lembra muito a Chilo, mas com a possibilidade, né, da gente intercalar outras cores que a Chilo não tem, né? A gente fazer essa intercalação. Isso, Só tem que trabalhar com matriz morta é. ou com várias, como é que diz? Ou vários moldes que a gente vai fazendo e vai aprofando, vai Sobrepondo, né? sobrepondo. Mas aí no Kyrie você corta e você intercala, né? As cores com o papel Isso, mas vazado. normalmente eu faço uma cor só. Esse aqui é um livro da Regina Drummond. Quando ela viu os meus trabalhos em Kyrie, ela me convidou para fazer esse livro, né? Então, ele é todo também ilustrado em Kyrie, foi editado pela Giz, pela editora Giz. Deixa eu pegar uma ilustração em Kyrie dele aqui. E seu primeiro livro, sua primeira ilustração de experiência com estilo colorida foi nesse, da Canção do Judito? Olha, Ou não? Olha que lindo. né, só para ter uma ideia. Deixa eu só mostrar um outro em Kyrie. Esse aqui é o Crescer Não É Perigoso, que saiu pela editora Biruta, né, a Gaivota, o selo que é a Gaivota. É seu também, né? E não, o texto é da Januária Cristina Alves, que é uma grande amiga. Nossos filhos estudaram juntos no Colégio Oswald. E ele também é todo ilustrado em Kyrie, mas eles deram esse fundo com essa cor, né? Rosa, né? Então, o original ele é assim, preto e Lem- branco, Lembra né? muito a Chilo, Então né? lembra muito a Chilo. E saiu esse livro Zé, Mané e o Lobisomem. Esse é o mais recente, Nireu? E esse aqui o mais recente é o Homem Sem Alma, que eu vou mostrar já já para vocês. Esse aqui é pela Cultura, né? Editora de Cultura. E no dia do lançamento, a querida Penélope Martins fez uma leitura do livro e eu criei alguns personagens em sombra, porque eu queria, você pode trabalhar o teatro de sombras, né? Que é o papel vazado. Então, o que é cortado, ele fica vazado. Aí você usa um foco de luz e os personagens você pode aplicar na parede, no tecido. Tá? Então é bem bacana, a criançada adora. Eu me lembro do lançamento. Você estava lá. E o Marco Foi muito também, bom. né? Fez um livro agora sobre... Olha O isso. Teatro de Sombra. É Uhum. muito bom, viu, Bom, Nireu? esse é o Kyrie. Mas além do Kyrie, eu também tenho alguns livros pela Fundação Dorina, que é em braille, fonte ampliada, né? Esse aqui, o Bumba Meu Boi, o texto é meu e a ilustração é da Larissa Ribeiro, que foi uma coleção que saiu, né? Que são livros que falam de várias regiões do Brasil, né?
Você quer ver o atual, Lucélia? Não, eu te perguntei qual foi o primeiro livro de estilo colorida, né? Com a experiência de colorir na matriz. Então, deixa eu pegar aqui, que eu deixei tudo em ordem aqui. Mostra E aí, eu sei, Lucélia. Você tá com ele aí, mais fácil. foi a canção mesmo? Foi. Foi a Foi a canção do canção do- Tio Dito. Eu perguntei Que se foi... você fez máscaras ou você só usou uma matriz mesmo e coloriu na matriz corpo por corpo. Eu trabalhei com ele, viu, nas minhas oficinas de teatro de sombra, quando eu estava Ai, dando que teatro de bom. sombra. Fico feliz. Então, vou falar rapidinho, porque vai que cai, né? É um novo livro que, na verdade, é 82 anos de publicações femininas na literatura de cordel. Uma Levanta mais um homenagem, pouquinho. Só um uma pouquinho. homenagem a Maria das Neves Batista Pimentel, que foi a primeira cordelista que se tem notícia. E na época ela usava o pseudônimo de Altino Alagoano, né? Na verdade, por que será, né, Lucélia? A primeira cordelista a publicar, né? Porque eu acredito que nós Isso. tivemos, né, várias cordelistas pelo Brasil É, afora. e E esse, ela usava. Tem uma explicação, o pessoal deve falar depois sobre essa questão do pseudônimo. e esse Era uma livro, estratégia de mercado para vencer os preconceitos de mercado e tudo mais. ele, ele está sendo editado pela Graciele, na verdade Castro, né, que ela é organizadora, e são várias poetas, né, várias cordelistas que estão, né, que Participando. fazem parte dessa coletânea, né? Então é uma homenagem para Maria das Neves Batista Pimentel. Muito E a bom. editora é a Cordelaria Castro. Muito bom. E eu Tá vi o lindo. boneco hoje, nossa, ficou lindo, lindo, lindo. Essa é a Parabéns, matriz, viu, Graciele. gente? É a Parabéns, matriz em Graciele. estilo. A organizadora é Aí, Graciele, né? aí um outro dia a gente fala sobre como é feita a xilogravura, né? E esse aqui é o meu mais novo livro, que saiu pela Editora do Brasil. Os meus queridos editores, o Gil, o Paulo, a Aline, né? Então foi um convite da Editora do Brasil. E o nome da história é O Homem Sem Alma, e a história é ambientada no sertão do Nordeste brasileiro, na Paraíba, e meu avô paterno, meu pai cresceu no sítio Tamanduá. Então é uma homenagem, na verdade, às minhas origens, né? Legal. Tá? Então esse livro eu vou mostrar uma ilustração e a original para vocês verem. Então esse livro, em vez de ser utilizadas gravuras no papel, foram utilizadas as matrizes. As fotos das Então, matrizes, né? então o que é a matriz de estilogravura? É uma madeira, você faz o desenho na madeira, você esculpe com as goivas, que são essas ferramentas, e cada goiva tem uma ponta diferente. Essa aqui são várias agulhinhas, não sei se está dando para ver, né? Tá. Então, essas goivas aqui foram feitas pelo Jerônimo Soares, que é o irmão do Marcelo Soares. Ele faz xilogravura e fabrica as próprias ferramentas. O Então, Jerônimo mora aqui em Diadema, né? mora em Diadema, né? Grande estilogravador. Então, esse aqui é a capa, né, do Homem Sem Alma. E aí tem um trabalho fotográfico. Quem fez, Nereu, do trabalho? Opa, fotográfico? Ah, eu É, esqueci o nome do rapaz que fez. não foi E esse você aqui é a mesmo. minha Ela me falou. bruxa da história, né? Olha, Então tem uma... Olha como eu fiz ela linda, né? mas é bonita. Bom, vou mexer ali, senão vou derrubar aqui minha câmera. E, bom, tem muito mais para mostrar, mas o tempo é pouco, né? Infelizmente. Esse aqui também é uma das ilustrações do Homem Sem Alma. Na verdade, é uma família que mora nesse sítio e é época de seca, né? Então o pai sai para caçar e ele acaba encontrando esse vulto, que é o Homem Sem Alma.
E ele faz um acordo, né? Que a partir daquele momento ele vai conseguir caçar o animal que quiser, mas em troca ele quer o primeiro ser vivo que ele encontrar no caminho. Então ele encontra um veado robusto, abate, leva nas costas. E quando ele está chegando em casa, ele tem 3 filhas, né? E a caçula vê o pai da janela. Então ela sai correndo ao encontro do pai. Então o pai pensando que ia encontrar a Pipoca, que é a cadela da família, né? Que é essa personagem aqui. Que é uma homenagem que eu fiz à baleia de Graciliano Ramos, de Vidas Secas, né? Podia ter Só vindo de que longe gritando, né? Pipoca, pipoca, eu já falei gritar. é pipoca porque ela pula, né? Igual pipoca estalando na panela, né? E branquinha, né? Só que vai cair de novo, quer ver? Ah, não. Pensei que fosse. Então, eu quero agradecer a todos vocês, principalmente, né, o Cordel Sem Machismo, as Teodoras aqui de São Paulo, né, e todos os grupos que estão unidos nesse momento em prol, né, não é Nossa uma luta, cultura, mas nossa não deixa de identidade, ser, né? É nossas isso, vozes, né? né? Verdade. E é o Né? momento, né, da gente se fortalecer e procurar os direitos, né? Muitíssimo obrigada, viu? Adorei. Adorei o bate-papo Imagina, eu que agradeço com muito. você, com a Regina, Ah, e eu as quero meninas. finalizar com essa Ah, Sheila aqui, só para mostrar. Eu não imprimi ainda, mas é uma homenagem, né, aos agora. médicos, aos enfermeiros, aos profissionais que estão na linha de frente, né? E eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Que eles são verdadeiros anjos, né? Sim. Então, e a todas as famílias que perderam um ente querido também, né? Acho que é importante a gente falar disso e para todo mundo se cuidar. Se sair, saiam de máscara, né? Mantenha a Porque distância, mantenha a distância. evite aglomeração. Muito obrigada novamente, viu? Gratidão. Uma boa noite, regada de poesias e boas histórias para todas e todos.